Nessa aula nós vamos continuar dentro das configurações de bot. Então o que nós vamos ver hoje é uma saudação inicial, né? A ação de enviar mensagem e a ação de enviar arquivo. Então, para que a gente consiga criar o nosso fluxo de atendimento, o nosso bot, lembre do que eu disse na aula passada, todas as ações elas ficam sem poder usar, tá vendo? Você não consegue clicar em nenhuma delas. Para que essas ações sejam possíveis, você precisa clicar aqui nesse mais, né? Dar o comando para a ação. Esse mais, você pode entender, é como se fosse uma mensagem do cliente chegando no seu canal. Então entrou uma mensagem nesse instante, qual é a ação de retorno? Então eu vou clicar aqui no mais, e aí você vai perceber que todos os outros botões vão ficar acessíveis. Eu cliquei aqui no mais, pronto, todos ficaram acessíveis. Então na aula passada nós falamos sobre as configurações do fluxo e demos uma ênfase bem maior na importância do timeout, da sua organização ser muito bem configurada. Então a primeira coisa que é interessante você ter num fluxo de atendimento é uma saudação, uma mensagem inicial saudando o cliente, não é isso? Então para isso, o tipo de fluxo que você vai utilizar é o fluxo enviar mensagem. Quando você clicar em enviar mensagem, você vai ter algumas etapas para poder criar essa etapa dentro do bot. Então a primeira coisa é você definir o nome dessa etapa. Ela é a primeira etapa, então você pode colocar alguma coisa como saudação, por exemplo. Isso vai servir para você conseguir identificar as etapas do seu bot dentro de cada ação. Aqui embaixo você colocaria a mensagem, né? A mensagem que você quer que o seu bot envie ali para o cliente assim que ele enviar uma mensagem. Note que aqui em cima nós temos algumas ações que você pode utilizar também, como, por exemplo, deixar o texto todo em negrito, em itálico. Você consegue anexar um link, caso seja necessário. Você também consegue utilizar a etiqueta, né, uma das tags. Emojis você pode utilizar e também as variáveis, que eu vou demonstrar nas próximas aulas. Então, sendo uma saudação, eu vou colocar algo como: olá, é um prazer te atender. Algo como nesse sentido. E aqui embaixo a gente tem algumas ações que devem também ter uma atenção especial. Como, por exemplo, aguardar resposta. Como padrão, ele vem marcado o não. O que significa isso? Que se você criar um bot com a ação não em aguardar resposta, o bot ele vai seguir para o próximo fluxo o cliente respondendo ou não, porque ele não está aguardando uma resposta. Então você vai mandar: olá, é um prazer te atender, e aí ele já vai para a próxima etapa. Agora, quando for uma pergunta, né, algo que você precisa que o cliente interaja, que ele responda, aí você tem que marcar um sim dentro dessa caixa. E aqui a gente também tem duas informações, por exemplo, atribuir etiqueta ao contato. Nesse caso nós temos não atribuir e não aparece nenhuma etiqueta aqui dentro, porque nós não temos nenhuma etiqueta criada dentro desse sistema. Porém, se você tem etiquetas já criadas, você pode definir uma tag, né, uma etiqueta ali já para cadastrar o seu contato quando ele te chamar pela primeira vez. Então vai ser enviado essa mensagem no bot e automaticamente ele já vai prender aqui com uma etiqueta. E nesse caso de enviar template, ele é utilizado apenas se você estiver usando o WhatsApp oficial. Beleza? Então aqui eu coloquei: olá, é um prazer te atender. Aguardar resposta não. E aqui embaixo eu vou dar um salvar. Feito isso, ele começa a desenhar aqui o seu fluxo. Tá vendo? Então o nome da etapa é saudação. O texto é aqui embaixo, ó: olá, é um prazer te atender. E o aguardar resposta a gente colocou aqui não. Se você quiser editar isso e colocar um sim, você pode clicar aqui na flag que ele vai entender que é um sim. Ok? E você pode ver que novamente ele volta a ficar apagado, tá vendo? Ó, todas as ações. Para que elas voltem a aparecer, de novo, é esse maisinho aqui, que seria a continuação da primeira etapa. Aqui em cima a gente tem os modos de visualização também. Se a gente clicar dessa forma, a gente muda o layout de fluxo.
Tá vendo? Ficando dessa forma aqui para você conseguir ir continuando o desenho, né? Ou você pode retornar ao layout vertical. Ok? Na próxima etapa, eu vou mostrar para vocês o enviar o arquivo. Então eu vou clicar aqui no mais, note que ele vai acender novamente ali do lado esquerdo. E eu vou agora em enviar arquivo. Enviar arquivo, pessoal, é muito simples. É uma ação que o próprio robô vai enviar um arquivo para o seu cliente, seja ele uma foto, um vídeo ou até mesmo um arquivo ali em PDF. A única regra que se aplica é que esse arquivo ele precisa ter até 25 megas. Senão, você pode ter um problema aí para poder enviar. Ok? Se você clicar aqui, você tem mais detalhes também sobre isso. Então aqui não tem muito o que falar, não é mesmo? Você vai colocar o nome da etapa, como eu ensinei. Então se a gente tem a etapa saudação, aqui você pode ter uma etapa como o nome de envio de documento. E aqui você só coloca um texto para que essa mensagem ela vá junto com o documento. Como, por exemplo, segue um documento mostrando mais dos nossos produtos. Algo nesse sentido. Adicionar arquivo. Você vai clicar o botão e ele vai perguntar se você pretende adicionar esse arquivo da sua galeria de recursos ou se você vai fazer um upload do seu computador. Obviamente que a galeria de recursos você precisa ter alguns arquivos aqui dentro, senão você não vai conseguir enviar. Você colocando upload do computador, você pode escolher um tipo de arquivo que você queira enviar para dentro desse fluxo, por exemplo, né? Então eu tenho alguns exemplos aqui, né? Algumas imagens, alguns arquivos de áudio, planilhas, não é? Eu vou anexar alguma coisa só para vocês terem essa noção de como é simples fazer esse envio de arquivo, tá bom? Vou pegar aqui um arquivo, um áudio mesmo, né? Vou pegar esse áudio aqui. Ele dá uma prévia se você quiser ouvir ou não, né? E aí você vai clicar em confirmar. Já está anexado. E aí você clica em salvar. Muito bem. Um detalhe importante. Quando você anexa o arquivo dentro do bot, o texto ele não vai aparecer aqui dentro. Tá vendo? Se você clicar aqui no botão editar, o texto ele segue. Tá vendo? Porém aqui na mensagem ele não mostra. Mas você pode ficar tranquilo que o texto está aqui dentro. Um outro detalhe, olha só, ele mostra aqui em vermelho. Esse formato de arquivo não é compatível com os seguintes canais. Instagram. O arquivo não será entregue para os usuários nos canais não compatíveis listados. Nesse caso, eu anexei um arquivo em MP3. Ele está dizendo que se o canal que você for utilizar esse fluxo for o Instagram, ele não vai ser possível o envio deste documento. Mas se você estiver utilizando para o WhatsApp ou para outras redes sociais, isso vai funcionar. Perfeito? Então eu demonstrei para vocês nessa aula como criar mensagens simples e também como realizar o envio de arquivos dentro do bot.